O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero convidar os irmãos aqui ainda também a ficarmos em pé. E vamos rezar um pouquinho juntos. Eu vou ali para o centro, já no começo dessa homilia. Eu quero convidar você aqui, você em casa. Os grandes dilemas de Maria Madalena nesse evangelho é que no meio da dor que ela vivia, ela não conseguia ver Jesus. Você percebeu? Ela não conseguiu enxergar, não é? Jesus estava diante dela, Jesus estava falando com ela: quem você está vendo? E ela chorando. A dor realiza isso em nós. Mas vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos nesse momento, que derrame sobre nós a sua graça. Filho, filha, talvez você e eu, no meio das nossas batalhas que a vida apresenta, não fomos capazes de enxergar Deus, de enxergar o ressuscitado, e consequentemente não fomos capazes de dizer: eu vi o Senhor. Senhor, eu peço nessa noite, como sacerdote aqui nesse santuário, e a partir daqui a tantos, chegando em tantos lugares, tantas situações nesse momento, Senhor, nos levanta nessa noite. Levanta, Senhor, o nosso ânimo. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a força da ressurreição. Ressuscita-nos, Senhor. Nós queremos poder exclamar como Maria Madalena: eu vi o Senhor. Nós queremos te ver nessa noite, Senhor. Senhor, levanta-nos da prostração, do desânimo, da desesperança. Senhor, liberta aqueles que têm o coração, a mente, as emoções dominados pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza patológica, patogênica. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que nos impede de enxergar o Senhor, de ver o Senhor. Muitas vezes o nosso sofrimento nos torna egoístas, não nos deixa ver o Senhor. Filho, filha, você aqui, você em casa, vai rezando também, pedindo que o Senhor te dê a graça de vê-lo. Senhor, nós queremos te ver. Levanta-nos de toda a prostração. Muitas vezes nós estamos chorando, como Maria Madalena estava chorando, mas o choro pode durar uma noite, mas com o Senhor a vitória sempre vem pela manhã. Levanta-nos, Senhor, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos batiza nessa noite. Vem, Espírito Santo, e nos levanta, nos liberta do desânimo.
Vem, Espírito Santo, nos faz ver Jesus. Vem, Espírito Santo, nos faz enxergar novos caminhos, batiza-nos. Eu invoco a tua ação sobre mim. Entra agora nas casas de quem nos acompanha, Espírito Santo. Entra agora nesse carro, nesse setor de trabalho. Entra agora, sobretudo, nessa mente, nesse coração. Espírito Santo, liberta as nossas emoções desanimadas. Cura-nos da dor, da perda, do luto. Vem, Espírito Santo, e nos levanta. E nos liberta, Espírito Santo. Encha-nos nessa noite, batiza-nos agora, Espírito Santo. Já no começo dessa homilia eu peço, batiza-nos. Vem com poder, Espírito Santo. Liberta-nos dos maus pensamentos, de uma racionalidade excessiva que mina a nossa fé. Que nós saibamos enxergar com os olhos da fé. Que nós não sejamos tardos, duros de coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, encha-nos. O choro pode durar uma noite, mas nós cremos, Senhor, a vitória vem pela manhã. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar, creia. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Eu fiz questão de começar com essa canção porque ela expressa muito do que eu quero comunicar nessa noite. Nós vamos falar sobre o choro. A gente tem que falar também sobre essas coisas, né? E essa canção foi composta a partir do Salmo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória volta pela manhã. É a palavra de Deus cantada, Salmo 30, versículo 5. E é importante a gente perceber que Deus não nos abandona, como nós cantamos na parte C da canção, que muita gente acha que é o refrão, mas é a parte 3, né, a parte C. Existe um Deus que nunca nos deixa e não nos abandona. E por que eu fiz questão de começar com essa música? Porque ela retrata aquilo
que Maria Madalena viveu nesse evangelho. E filho, filha, aquilo que muitas vezes eu e você vivemos também. Porque veja bem, esse evangelho do tempo pascal, da oitava da Páscoa, nos coloca, nos apresenta aquela que é chamada de apóstola dos apóstolos, né? Pelos primeiros papas ali, em especial no século IV para o V, se eu não me engano, São Gregório a chamou de apóstola dos apóstolos, porque ela foi a primeira a ver o Senhor e a anunciar para os apóstolos que o Senhor estava vivo, que o Senhor estava ressuscitado. Mas o Evangelho diz que Maria Madalena, o Evangelho usa 4 vezes o verbo chorar. Começa dizendo, Maria Madalena, eu vou até vir aqui no ambão, não é? Para novamente retomar com você. Olha só, o Evangelho começa dizendo, primeira vez que usa o verbo chorar, versículo 11, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Depois, enquanto chorava, segunda vez. Depois, o anjo pergunta, versículo 13, mulher, por que choras? Ela continuava chorando. Quarto, Jesus, no versículo 15, olhou para ela e disse, mulher, por que choras? 4 vezes, estou voltando aqui para o centro, viu gente? 4 vezes, o Evangelho diz que ela estava chorando. Mas veja bem, apareceu um anjo diante de Maria Madalena. Apareceu o próprio Senhor diante de Maria Madalena. Imagina, um anjo geralmente é resplandecente, né? A Bíblia, quando revela alguma teofania, alguma manifestação de Deus na qual tem os anjos, né? Ela manifesta muitas vezes os anjos de forma resplandecente, com vestes brancas, alvas, né? Veja bem, ela não foi capaz de ver Jesus, que estava diante dela. Por quê? Porque, gente, a dor, muitas vezes, ela realiza isso com a gente. A dor, filho, filha, muitas vezes ela nos cega, ela nos aprisiona, ela não nos deixa ver além, não nos deixa ver um futuro, não nos deixa vislumbrar uma nova perspectiva nas coisas. A dor faz isso com a gente, se a gente não lida bem com ela. Sabe, ela estava chorando, por 4 vezes o Evangelho diz. E Maria Madalena aqui representa eu e você, que muitas vezes também estamos chorando, que muitas vezes também estamos abatidos. A lágrima de Maria Madalena exemplifica a minha, a sua, a nossa lágrima, que choramos talvez a perda de alguém, que choramos a vida que nos foi roubada nesse tempo ardiloso de pandemia, no qual nós não temos mais a liberdade de ir e vir, de encontrar as pessoas que nós amamos. A lágrima de Maria Madalena, as lágrimas, melhor dizendo, exemplificam as minhas e as suas lágrimas. Você desempregado, você vivendo as suas batalhas, você que chora a perda de alguém, por quantas pessoas eu rezei aqui, quantos falecidos no início, né? E entenda uma coisa, quando Jesus chega em Maria Madalena e pergunta por que choras, ele não está repreendendo a atitude de Maria Madalena de chorar e de viver o luto, né? Não tem nada de errado em chorar, sabe? Mas Jesus deu um chacoalhão ali em Maria Madalena para que ela percebesse que a vida dela não se encerrou por causa do luto que ela vivia, por causa do sofrimento que tinha batido a porta do coração dela, não. Jesus como que deu uma chacoalhada e disse, Maria, eu estou aqui, apesar da dor, apesar do luto, apesar do sofrimento, apesar de parecer que a vida desmoronou, filha, eu estou aqui. E é isso que Jesus está dizendo hoje, para mim e para você. É interessante o jeito que Deus tem de entrar na vida da gente, né? Quando a gente acha que tudo acabou, Jesus simplesmente chega na nossa vida e diz, está começando agora. Quando a gente acha que está tudo perdido, talvez você hoje está achando, é você mesmo, você. Talvez hoje você achava que está tudo perdido. Padre, não tem mais saída para mim. Às vezes quando a gente está vivendo uma depressão, né? Um momento emocional, psicológico mais exigente, a gente corre o risco de ser tentado a acreditar nisso. Mas você que achava que acabou, Jesus está dizendo, está começando agora. Eu tenho coisas novas para a sua vida, diz o Senhor. O Espírito Santo está indo agora sobre você, eu profetizo isso.
O Espírito Santo agora está indo sobre você, enchendo você e te libertando dessa prostração, desse desânimo, te fazendo olhar para frente e te dizendo: vai, a tua missão não acabou. Vai, eu estou contigo. Vai, eu tenho coisas novas para você. Receba aí na sua casa agora a ação do Espírito Santo, que enche você, que te ressuscita de dentro para fora, que te dá um novo ânimo, uma nova fé, uma nova coragem. É você mesmo. Talvez você e eu estivéssemos hoje como Maria Madalena, perdidos na esperança, sem motivação. Mas Jesus, mais uma vez eu digo, ele não reprime o luto de Maria, mas ele faz com que Maria olhe para frente. Olha para frente, Maria. Eu tenho uma missão para você. Olhe para frente, Maria, e vai me anunciar. E Maria saiu dali com alegria e disse: eu vi o Senhor. Ela foi anunciar. Olha, você, repito, que acha que acabou, não acabou. Com Deus está apenas começando. Ele tem uma missão para você. Deus quer usar de você para levar o amor dele a muita gente. Deus quer usar de você para levar esperança, para levar fé, para levar a palavra dele, a alegria da ressurreição a muita gente. Não acabou, não. Está apenas começando. Eis que o Senhor está fazendo uma obra nova na sua vida que começa agora, no meio desse deserto que nós vivemos. Creia. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu, mais uma vez, expresso isso. Não tem problema em chorar. Você sabia que hoje à tarde, Jesus acolheu o choro de Maria Madalena. Jesus consolou-a nas suas lágrimas, nos seus desconsolos. Muitas coisas se sobrepujavam ali diante dela, ela perdeu a motivação, o ânimo, né? Mas Jesus acolheu as lágrimas dela, como Jesus acolhe as minhas e as suas lágrimas, né? Não tem problema chorar, viver o luto. O problema é quando a gente estaciona na dor, né? É quando a gente deixa a dor nos cegar para Deus, para o futuro, para as pessoas que estão do nosso lado. Eu lembro que certa vez eu disse para uma mãe que tinha perdido um filho e tinha morrido com aquele filho. Tadinha, entrou numa depressão. Mas eu comecei a acompanhá-la quando eu morava na Canção Nova em São Paulo e disse: filha, o seu filho morreu, mas você tem outros 2 que precisam de você. Você não tem o direito de se sepultar viva e deixar que os outros 2 sejam privados de uma mãe e percam algo essencial para a vida deles nesse tempo. Eram novos, né? Mas a dor, às vezes, ela prega peças na gente, ela faz isso com a gente, né? É claro que a gente tem o direito de chorar, mas sem estacionar na dor. E diga-se de passagem que hoje eu estava estudando, vendo uma pesquisa sobre a importância do choro, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Por isso até que eu usei essa canção que fala: o choro pode durar uma noite. Você sabia que tem um psiquiatra do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é também colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, chamado Victor Bigelli de Carvalho. E ele foi descrevendo a importância do choro. Você sabia que o choro é essencial? Olha só, o choro, segundo ele, eu vou ler aqui no literal a pesquisa, tem a função de gerenciar o nosso estresse e fazer com que o corpo entre em homeostase, ou seja, uma situação de equilíbrio, né? Ele disse que o choro, quando a gente chora, essa lágrima mesmo emocional, né? Vou explicar depois a diferença, ela libera o hormônio ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, né? E diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, da agitação, da ansiedade, né? Então, olha, o choro é terapêutico, não tem problema chorar, mas chorar no colo de Jesus, aos pés de Jesus, não é? E esse especialista foi explicando que quando você não expressa o que você sente, a sua tristeza, no choro, que o corpo é uma panela de pressão, ele explicava, né? E que se você viu que a panela de pressão tem aquela saída de ar em cima, né? Eu amava ver quando eu era criança a panela de pressão da minha mãe. Não entendia, né? Minha mãe já falava: cuidado, eu era meio fuçado, né? Gostava de colocar a mão em tudo. Cuidado que explode. É lógico que as mães colocam um pouco mais de medo do que o real nos filhos, mas é para proteger, né? Para mim ficar longe do fogão. Mas a panela de pressão, se não tem aquele escape, aquela válvula da saída de ar, ela pode explodir, né? E esse especialista explicava que as lágrimas, às vezes, são a válvula de escape do coração e da mente. Você chora e extravasa, né?
Você chora e extravasa. E que muitas vezes, quando a gente não extravasa o que a gente sente, né, explicava o especialista, isso pode estourar por dentro, né, causando doença psicossomática, estresse, insônia, outras doenças afins. Então, o choro não tem nada de errado com ele, né? Os bebês, é a linguagem dos bebês. O bebê chora para dizer que está com fome, para dizer que a mãe precisa trocar, para dizer que está com cólica, que o dentinho está nascendo, né? É uma linguagem humana muito bonita. Não tem nada de errado. E a gente tem que aprender a expressar, né? A expressão do choro, ela passa por muitas mutações também ao longo do tempo. Você sabia que na Grécia Antiga, por exemplo, não tinha nada de errado em os homens chorarem. Os homens choravam, fazendo discursos, mas as mulheres que choravam eram mal vistas na Grécia Antiga, olha só. Hoje, muitas vezes, é o contrário. Se bem que a minha geração já é mais aberta com relação a isso, né? Mas quantos de nós, homens, talvez, crescemos ouvindo, homem não chora, não pode chorar, né? Chorar é sinal de fraqueza, que nada. É importante, sim, chorar. Faz parte, né? Talvez você hoje vivendo um luto, vivendo a perda de alguém, vivendo uma dor íntima profunda, não tenha medo de chorar, de liberar assim, o teu coração, mas chore diante de Jesus, chore aos pés de Jesus. Deixe-se consolar pelo ressuscitado, como Maria Madalena deixou nesse evangelho, né? Você sabia que existe, eu estava explicando, 3 formas de lágrimas, né? A primeira lágrima é uma que o olho da gente está produzindo toda hora, que você pisca para lubrificar, é natural. A segunda é aquela que nasce, por exemplo, quando você está cortando cebola, ou quando algum objeto toca o seu olho, né? E na hora o corpo produz aquela água ali, aquela enzima, que vem justamente para matar as bactérias, para curar o que foi ferido ali. E a terceiro tipo de lágrima, esse foi o segundo. O terceiro é a lágrima emocional, que vem do coração, quando a gente está sofrendo. Essa lágrima aqui, de Maria Madalena, né? Mas é interessante que por 4 vezes o Evangelho diz que ela estava chorando. Essa terceira lágrima é a lágrima do choro. E não existe choro que não possa ser curado com um encontro pessoal com Jesus, não é? Olha que bonito que o Evangelho está nos revelando. Não existe dor que não possa ser curada quando nós temos disposição de viver um encontro pessoal com Jesus. Não existe sofrimento que não possa ser ressignificado quando a gente se abre para deixar o Senhor nos consolar. Maria estava chorando sim, mas ela foi chorar à procura de Jesus. O choro dela não a afastou de Deus, mas foi um trampolim que a levou a procurar Jesus, a querer estar mais com Deus. E ela entrou naquele túmulo, porque na época o túmulo não era no chão como hoje, era como se fosse uma sala na pedra, num quarto no qual se entrava. Mas o choro, a dor dela tinha realizado esse ofício de cegá-la, ela não enxergava. Mas é interessante que Jesus, olha, isso eu acho fantástico nesse evangelho. Jesus a chamou pelo nome, Maria. Por 4 vezes o Evangelho diz que ela chorava e não reconheceu o anjo, e não reconheceu Deus ressuscitado na frente dela, e só via a própria dor, essa dó de si mesma, essa murmuração, essa autocomiseração, como diz o Papa, né? Mas quando Jesus chamou pelo nome, meu amigo, filho, filha, Jesus disse Maria. O Evangelho de João, capítulo 10, diz que o pastor verdadeiro, que é Jesus, chama as ovelhas, cada uma por seu nome, e elas conhecem a voz do pastor. Com certeza, Jesus tinha um jeito muito especial de dizer o nome dela, Maria. Com certeza, Jesus tinha um jeito afetivo, mas ao mesmo tempo firme, de Senhor, de chamar Maria. Meu amigo. Filho, filha, quando a gente se abre para ouvir Jesus chamando o nosso nome, tudo se transforma dentro de nós, tudo se modifica dentro de nós. Olha, eu não sei o que você está vivendo, mas hoje Jesus está chamando você pelo nome. Não fique olhando somente para o que você perdeu. Não fique preso no que já passou, que não pode mais voltar. Vá para frente e deixe o Senhor te curar com a voz, essa voz que te faz enxergar. Olha só, os sentidos na dinâmica espiritual são diferentes, acontecem em ordem inversa. Você já viu alguém ter que escutar para ver? Tem que enxergar para ver, né?
Mas é diferente na vida espiritual, na vida de fé. Maria só viu quando ela escutou a voz do Mestre a chamando pelo nome. A gente só enxerga, a gente só entende, a gente só vê com exatidão quando a gente escuta. Quando a gente deixa que a palavra de Deus nos atinja. A voz do pastor. Olha, Jesus hoje está chamando você. Maria, José, Francisco, Fabiano, Rosinalva, Carlos, Franciane, Josefa, Agenor, Fernando, Andressa, Isabelle. Jesus está chamando você pelo nome. E olha, é tão bonito a gente crescer em intimidade com Deus. Os padres do deserto diziam, os padres que viviam nas cavernas, nos desertos em oração e trabalhando para mortificarem-se a si mesmos e crescerem em espiritualidade, em santidade, eles diziam que o demônio não teme nada tanto quanto uma alma que tem intimidade com Deus. Uma alma que cresce na intimidade com Deus, ela se torna invencível. Na esperança, no amor, na fé. Intimidade porque só escuta Jesus chamando pelo nome quem constrói intimidade com Jesus. Se Maria não tivesse convivido com Jesus, ela não reconheceria a voz do pastor chamando-a pelo nome. Mas quando Jesus nos chama pelo nome, gente, o inverno começa a ser verão dentro da gente. A noite começa a ser dia. A tristeza começa a pular de alegria, saltar de alegria, quando o Senhor nos chama pelo nome. Quando nós ouvimos Ele chamar o nosso nome, aí a gente consegue ver. Mais uma vez eu digo, os sentidos inversos. A gente, na vida de fé, a gente ouve para ver, para enxergar. Sabe? E olha, e como num tempo como esse, a gente precisa verdadeiramente viver isso aqui. Todos os dias. Isso que Madalena está nos ensinando no Evangelho de hoje é um remédio para todos os dias, filho, filha. Todos os dias a gente precisa ter esse encontro pessoal com Jesus, porque a vida é difícil. Talvez você esteja extremamente cansado, exausto. Mas a gente só vive em um momento, em um dia. Você só tem esse momento agora. Eu só estou aqui, você só está aí. E é nesse momento que a gente precisa deixar essa voz dizer: Adriano Zandoná, Fernanda, Carlos, vem para fora dessa dor, olha adiante. A gente precisa seguir essa receita de Maria Madalena, vivendo o encontro pessoal com Jesus todos os dias. O Monsenhor Jonas Abib sempre nos ensina a importância do encontro pessoal com Jesus, na palavra, na oração, na Eucaristia. Sabe, a igreja nos ensina. Mas, além disso, além desse encontro pessoal com Jesus, além desse ouvir a voz do pastor, a gente precisa também dar o segundo passo que Maria Madalena deu. Porque Maria Madalena não ficou só numa fé fechada, estática. Eu tive o meu encontro com Jesus e acabou, eu estou aqui, eu estou feliz. Não. Maria Madalena teve o seu encontro pessoal com Jesus e a partir disso, Jesus disse para ela: ide anunciar. Ide anunciar. Olha, a fé não foi feita para ser vivida somente no meu relacionamento. Eu e Jesus, eu e Deus, Deus e eu. Não. A fé só se torna fé cristã quando ela transborda. Ela deixa de ser só um encontro com Jesus. Claro, o encontro com Jesus é essencial. É o alicerce da casa. Sem alicerce a casa cai. É o trampolim que me joga para frente, que me joga para o anúncio. Mas eu não posso ficar só num encontro pessoal com Jesus. Eu preciso anunciar. Eu e você precisamos nos tornar anunciadores. Gente, e há uma alegria pascal no anúncio. Isso que Madalena está nos ensinando, que Santa Maria Madalena está nos ensinando. Há uma alegria pascal no anúncio, porque Deus é diferente de qualquer outro bem. Quanto mais você dá a Deus, mais você tem Deus. Sabe? E existe um poder curativo no anúncio. Existe um poder curativo nessa atitude de testemunhar. Muitas vezes a gente fica esperando que a cura nos alcance, que a conversão nos alcance, que a bênção nos alcance, para então a gente começar a anunciar. Mas filho, filha, é o contrário. Ainda que a bênção que você procura não tenha te alcançado,
Ainda que você não tenha superado esse vício, esse sofrimento, começa a anunciar hoje. Começa a anunciar. Ele ressuscitou. Eu vi o Senhor. Gente, o pior vírus que existe, eu preguei isso aqui no Osana Brasil do ano passado, não é nem o coronavírus ou qualquer outra espécie de vírus. O pior vírus que existe é a desesperança. O mundo está morrendo por falta de esperança também. Claro, existem doenças que a gente está vendo acontecer, mas a gente morre por dentro quando a gente perde a esperança, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de acreditar, quando a gente deixa de esperançar em Deus, sabe? É preciso voltar a ter esperança em Deus. É preciso, como Maria Madalena, deixar de olhar só para o contexto atual. Às vezes o nosso olhar é muito pequeno e olhar para frente. Jesus diz para Maria, vai para frente, anuncia. Eu tenho um caminho para você. Eu tenho uma carreira para você completar. Vá para frente e anuncia. Deus está pedindo para que você se torne um anunciador. Mas padre, as igrejas estão fechadas. Padre, eu não posso ir no grupo de oração. Padre, eu não posso... Filho, filha, não se engane. Deus quer que você seja uma testemunha, em primeiro lugar, para aquele que está mais perto de você, aí dentro da sua casa, aí no seu trabalho, aí na sua escola, aí na sua realidade. Porque às vezes é fácil testemunhar para quem está longe. É fácil eu testemunhar aqui pela televisão. Deus me dê a graça de sempre testemunhar o amor de Deus para as pessoas que convivem comigo no meu trabalho na televisão, que interno na Canção Nova, na TV, lá na minha casa junto com os irmãos padres que moram comigo, quando eu visito a minha família. É desafiante a gente ser testemunha e anunciador com as pessoas que estão mais perto da gente. Mas não se engane, ai padre, eu não posso fazer uma pregação, eu não posso viajar para um retiro, eu não posso ir à Canção Nova. Leve a Canção Nova, leve a igreja, leve o ressuscitado para a sua casa. Anuncie com a sua vida, anuncie com a sua dor, anuncie com as suas lágrimas, mas não deixe de apontar para o ressuscitado. Porque quanto mais você leva o ressuscitado para os outros, mais você é ressuscitado, ressuscitada por Ele. Jesus como que deu um chega para lá em Maria Madalena. Jesus como que deu um sacode em Maria Madalena e está dando em mim e em você nessa noite. Está dizendo, está ordenando. Para de ficar cultuando o sofrimento, para de ficar lambendo as próprias feridas. Com todo o respeito, o Senhor, como eu disse, Ele respeita a nossa dor, Ele acolhe as nossas lágrimas, sim. Ele acolhe o nosso luto, mas Ele não quer que eu e você estacionemos na dor. Ele quer que a gente olhe para frente, Ele quer que a gente caminhe com fé, Ele quer que a gente cresça na espiritualidade, Ele quer que a gente anuncie a ressurreição. Gente, esse é um tempo no qual, mais do que nunca, a gente precisa anunciar a esperança cristã. E anunciar a esperança nem sempre é dizer ilusoriamente, amanhã todos os seus problemas acabaram, porque a gente sabe que não é assim. Mas anunciar a esperança tem a ver também com anunciar o céu, com anunciar a ressurreição. Você sabia que quanto mais apegado a esse mundo a gente é, mais a gente sofre. Quanto mais apegado à nossa vida, Jesus já disse no Evangelho, mais a gente começa a perder a vida, mais a gente começa a desanimar e ficar triste, depressivo, ansioso. É um tempo de anunciar o céu, que nós fomos criados para o céu. Vamos lutar para estar vivos, mas se o Senhor nos chamar, não tenha medo, não tenhamos medo da morte. Nós fomos feitos para o céu, nós cremos na ressurreição. É tempo de anunciar a esperança no céu, esperança na ressurreição. Nós não vamos viver apegados a essa vida. Claro, nós não queremos partir, mas se o Senhor nos chamar, nós cremos na ressurreição. Não tem que ter medo da morte. Tem que viver a fé. E crer que a morte é uma passagem. Essa é a esperança também que nós cristãos precisamos anunciar. Esperança no céu. Esperança na vida eterna. A esperança num além da matéria. Se eu perder a saúde, se eu perder a beleza, se eu perder o dinheiro. Claro, eu vou lutar para viver bem aqui. Eu preciso de muitas coisas nesse mundo, eu sei. Mas existe um céu. E eu preciso viver, me preparando para esse céu, querendo já aqui viver com Deus, para que quando Ele me chamar, eu viva com Ele para sempre. Jesus hoje está enxugando as suas lágrimas, está acolhendo você, filho amado, filha querida, mas está também te exortando e dizendo, vamos, recomeça, vá para frente, anuncie, não acabou, está começando, eu sou o teu Deus.
Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Nós cremos. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa. O choro pode durar, mas a vitória vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Senhor, nós cremos que o Senhor não nos abandona. Levanta-nos nessa noite, Senhor. Derrama sobre nós a unção, o poder do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, ser anunciadores, mas para isso nós precisamos do encontro pessoal contigo, Jesus. Para isso nós precisamos ter esse encontro pessoal contigo, Senhor. Batiza-nos agora no Teu Espírito, Jesus. A todos e cada um de nós, a quem está aqui, a quem está em casa, Senhor, derrama sobre nós o fogo, o poder do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo agora, nos dando a graça do encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Nós queremos, Espírito Santo, vem, queima em nós a tristeza, queima em nós os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra a esperança no céu. Vem, Espírito Santo, liberta-nos do medo da morte. Liberta-nos da desesperança nas coisas eternas, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, liberta-nos do apego excessivo às coisas da terra. Liberta-nos do apego excessivo às coisas desse mundo, do apego excessivo à nossa vida. É claro, nós queremos viver e viver bem, mas nós confiamos na vida eterna, na ressurreição. Nós confiamos na palavra do Senhor que diz que com Cristo nós viveremos para sempre. Vem, Espírito Santo de Deus, faz-nos enxergar as coisas do jeito de Deus, faz-nos ver o mundo a partir da lógica de Deus. Vem, Espírito de Deus, faz-nos homens e mulheres novos, Espírito Santo. Vem e nos batiza, nos encha com a Tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar agora, equilibrar as pessoas dominadas pela ansiedade. Vem, Espírito Santo, quantas pessoas que não dormem mais direito, que estão medrosas, ansiosas. Quantas pessoas, Espírito Santo, não estão lidando bem com o seu luto, com a sua dor. Quantas pessoas que hoje precisam chorar, que tiveram que ser fortes diante da perda, que tiveram que ser fortes diante do luto, mas que agora precisam se permitir chorar. Toca essa pessoa, Espírito Santo, e dê a ela o dom das lágrimas, o dom desse choro libertador, Espírito Santo. Sim, quantas pessoas que têm carregado um peso tão grande. Às vezes nós podemos desabar diante de Deus, Espírito Santo. Não é errado chorar,
mas que nós saibamos chorar aos pés de Cristo. Vem, Espírito Santo, curar o nosso coração. Cura as lembranças do passado que nos afligem, que nos fazem sofrer. O Senhor está visitando muitas pessoas agora, em especial pessoas que traziam um sentimento de remorso, de culpa muito grande, diante daquele parente, daquele amigo, daquela pessoa que faleceu, daquela situação que aconteceu. Você traz um sentimento de culpa, de remorso muito grande. O Senhor está libertando você. O Senhor está curando o seu coração. O Senhor também consola muitas pessoas que hoje estavam aflitas, chorosas como Madalena. Muitas pessoas se sentindo sobrecarregadas. Você tem se sentido muito cobrada na sua casa, no seu trabalho. Parece que ninguém te entende. Jesus está dizendo: eu te entendo. Você tem carregado uma barra, segurado uma barra com teu marido, com teu casamento. Você tem feito tudo sozinha. Mas o Senhor hoje está dizendo: senta aqui, reclina o seu rosto no meu coração, no meu peito, e chora. Eu sou o teu Deus. E o Senhor está trazendo uma nova esperança ao coração de muitas pessoas que já tinham perdido a esperança. Pessoas que lutavam diante dos vícios e que tinham perdido a esperança de vencer o cigarro, a droga. O Senhor está libertando você. Vem, Espírito de Deus, liberta-nos, Senhor, consola-nos. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Nós cremos. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca se deixa. O choro pode durar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca se deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.